Hoje, 22 de março, é o Dia Mundial da Água, um bem essencial para a nossa existência, né? Mas que nem todo mundo tem acesso pleno, infelizmente. A gente aproveita essa data, esse dia, para falar do que cada um de nós pode fazer para evitar o desperdício. O repórter Bruno Protásio está ao vivo em uma casa para mostrar os pontos de atenção. Bruno, é com você. E são situações tão corriqueiras, Douglas, que muitas vezes a gente nem percebe que muita água pode estar sendo desperdiçada. Então a gente vai conversar agora com o Dalton Bracarense, que é diretor técnico da Verde Alagoas, porque a gente está aqui dentro de um apartamento para falar de atividades do dia a dia. A gente vai começar, inclusive, com as coisas que a gente pode fazer no banheiro para evitar esse desperdício. Dalton, bom dia. Vamos começar falando sobre o chuveiro, sobre o banho? Bom dia. Bem, é isso mesmo. Quando a gente fala de consumo consciente, são pequenas mudanças aí nos nossos hábitos do dia a dia que fazem essa diferença. No caso do chuveiro, por exemplo, quando a gente toma um banho de 15 minutos, gasta mais ou menos aí uns 150 litros. Se a gente reduzir esse tempo para 5 minutos, fechando a torneira na hora de ensaboar e tomando um banho mais rápido, esse consumo vai para cerca de 50 litros. Ou seja, em 5 minutos a gente consegue tomar um banho bom e assim economizar água. Então essa é uma dica. Continuando ainda no banheiro, né? O mesmo que a gente fala no caso do chuveiro, de fechar a torneira para ensaboar, vale na hora de escovar os dentes. Então começou a escovar os dentes, fecha a torneira, depois que terminar, abre para evitar, né, o desperdício de água enquanto se escova os dentes. Um outro ponto também de bastante atenção dentro do banheiro é o vaso sanitário. Aí eu vou pedir até para a gente entrar agora para mostrar um pouco melhor sobre essa questão do vaso, porque tem uma técnica para você observar se há vazamento, inclusive, na parte de baixo, né? É isso mesmo. O vaso sanitário ele é um grande vilão aí nos vazamentos dentro de uma residência, porque pode estar vazando ali sem a gente perceber, né? E esse tanto de água ao longo do dia todo, do mês todo, pode trazer um grande consumo de água. Então, o que a gente sugere para avaliar se está tendo algum vazamento? Pegar um talco, né, à noite e jogar aqui no vaso. Então, se a gente vê que durante o período noturno esse talco que estava aí saiu, significa que tem um vazamento que precisa ser reparado. É um vazamento que parece pouca água, mas quando a gente coloca isso no mês todo, pode chegar num volume considerável. E aproveitando aqui o vaso sanitário também, aqui vocês veem uma descarga, né, sanitária. O ideal, sempre que possível, é trabalhar com aquelas caixas acopladas que também economizam água. Bom, aí só com essas dicas a gente já consegue ter um consumo muito mais consciente e evitar um desperdício grande, Douglas. A gente está falando de muito volume de água. E aqui a gente chega também à máquina de lavar, né, Dalton? Tem uma dica importante sobre essa questão do uso consciente. Isso mesmo, a máquina ela economiza, vai gastar menos água quando a gente trabalhar com a capacidade máxima dela. Então o ideal é deixar juntar a roupa e fazer menos lavagens, mas utilizando a capacidade toda da máquina. E uma outra dica também que ajuda bastante nessa economia é usar essa água de lavagem da máquina para lavar a área cozinha, a área de serviço, quem tem em casa lavar o quintal, que a gente sabe que é bastante água, é uma água que pode ser utilizada para esse fim também. Agora, outro ponto que normalmente as pessoas se distraem e a gente costuma ter um consumo muito, às vezes, exagerado da água também, é aqui, na hora de lavar a louça, na pia. Então, aqui também é preciso ter atenção. Quais são as dicas, hein, Dalton? Acho que do ponto de vista de economia de água, o que a gente aconselha aí é juntar as vasilhas para fazer a lavagem aí da louça e primeiro ensaboar e depois enxaguar, né? Economiza mais água do que ficar lavando e enxaguando ao mesmo tempo. E quando a gente fala de Dia Mundial da Água, de consumo consciente, acaba que a água está ligada ao esgoto. Um outro ponto muito importante é a questão de usar aqui essa telinha para reter o lixo. A gente sabe se resto de alimento, qualquer coisa que joga na pia, vai parar na rede de esgoto, né? E tanto esses resíduos, esses restos de comida, quanto o óleo, eles são um vilão para a rede coletora. Então, muitas vezes, quando a gente vê um vazamento de esgoto na rua, acontece muito devido também a esse lixo que é jogado na rede coletora de esgoto. Então,
resto de alimentos tem que ir para o lixo, óleo que usou numa fritura, usou na preparação de um alimento tem que ir para o lixo. Ó. O esgoto não é o local de enviar esse material. Tudo isso está interligado, né, com essa questão, principalmente que a gente está falando de Dia Mundial da Água. São ações como essa que a gente pode preservar esse bem tão importante, evitar esse consumo exagerado, né, no dia a dia, Dalton. E agradeço pelas informações muito importantes para o nosso público também, para a gente ficar mais atento no dia a dia, né, Douglas? Às vezes passa despercebido mesmo, mas é importante cada um fazer sua parte, porque aí sim a gente vai estar utilizando a água de forma mais consciente, evitando um desperdício que, se soma o de cada um de nós, é muito grande. Volto com você.